Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo que eu criei que reúne ciência e espiritualidade de uma forma bem interessante. Olá, meu nome é Matheus Apolinário e você está no CodeZone XT. E nesse vídeo eu vou te apresentar um aplicativo que eu criei de Bíblia. Para tornar o vídeo um pouco mais dinâmico, eu vou reagir a um vídeo curto que eu soltei no meu Instagram, onde eu resumo, de certa forma, as funcionalidades desse aplicativo e como eu construí ele. Então vamos fazer essa reação. Fiz um app de Bíblia. O app se chama Estude a Bíblia e no momento ele tem duas telas. A primeira seria a Bíblia completa, onde dá para você navegar pelos livros, capítulos e versículos. E a segunda, um gerador de trechos que entrega uma passagem aleatória da Bíblia para você. O legal é que toda vez que você atualiza a página, ele gera outro trecho para você. O aplicativo já está disponível na Play Store, porém ainda não está disponível na loja Apple Store. Se você quiser que eu coloque esse aplicativo na Apple Store também, comenta aí. Outro ponto negativo é que no momento somente 2 livros da Bíblia estão disponíveis, porque para pegar os capítulos e versículos dos livros da Bíblia Ave Maria, eu uso a inteligência artificial GPT-4. Porém, ela tem um custo para você obter respostas dela. Mas contas novas recebem $5 de crédito de presente. Dessa forma, se você quiser me ajudar a completar a Bíblia, só mandar mensagem que eu te explico melhor como que funciona esse processo. Ficou com vontade de criar os seus próprios aplicativos? Eu te convido a conhecer o meu curso. Lá, além do código-fonte desse aplicativo que você acabou de ver, tem várias aulas que te ensinam do zero a criar qualquer tipo de aplicativo que você quiser. Agora eu vou mostrar para vocês onde a inteligência artificial ela se encaixa. Eu vou mostrar o código que eu usei para poder extrair esses capítulos desses livros da Bíblia. E a tradução que eu queria era a tradução Ave Maria. E por isso que eu optei por obter esses capítulos por inteligência artificial, porque eu não encontrei uma API que fornecesse da forma que eu queria esses capítulos divididos em versículos. Porque como vocês puderam observar, a segunda funcionalidade do meu aplicativo é gerar uma passagem aleatória da Bíblia. Então eu precisava dos versículos bem separadinhos. Eu não consegui encontrar uma API da Bíblia com a tradução Ave Maria com essas peculiaridades. Bom, para a gente poder obter os capítulos e os versículos de cada livro da Bíblia, eu utilizei a inteligência artificial dessa maneira. Primeiro de tudo, esse aqui é um projeto Node que eu criei utilizando npm init-y e coloquei duas dependências dentro dele, que seria o .env e o OpenAI, que seria o SDK da OpenAI para a gente utilizar a inteligência artificial. Mais especificamente o GPT-4, que seria um modelo de IA que traz na verdade, os versículos da forma correta da tradução da Bíblia Ave Maria. E aí, esse primeiro script aqui, antes, na verdade, de chegar nesse primeiro script, eu precisava de passar com vocês desse arquivo JSON que eu importo ele aqui. Esse arquivo JSON é basicamente uma relação onde tem o nome de cada um dos livros da Bíblia e o número de capítulos de cada um deles. Para gerar esse arquivo JSON, eu também utilizei o ChatGPT, mas sem ser comunicação por API. Eu utilizei o ChatGPT pela interface mesmo. Aí eu obtive esse arquivo de resumo, o completo dele é esse aqui, com todos os livros da Bíblia Ave Maria e com a quantidade de capítulos de cada um desses livros. Mas o meu script ele importa esse arquivo de norte que vai nos nortear. Também importa esse SDK e também importa o File System, que é um módulo do Node, e o .env para poder obter as variáveis de ambiente. A primeira coisa, eu instancio um novo objeto dessa classe OpenAI e passo a minha API Key. Para você obter essa API Key, você precisa de ter uma conta. Vou abrir aqui na OpenAI. Aí vocês logam,
Se vocês não tiverem uma conta ainda, vocês criam uma conta. E lá dentro da interface eu vou fazer um corte aqui já na interface para mostrar para vocês. Aí dentro depois que vocês fizerem o login, vocês podem escolher entre ChatGPT e API. Vocês clicam em API e dentro aqui vocês vão em API Keys e geram uma nova API aqui, uma secret key para vocês. E basicamente é isso que eu coloco dentro dessa variável OpenAI. E o importante também é vocês colocarem um arquivo .env com essa chave da API. Portanto, fazendo isso eu consigo obter esse conteúdo da variável de ambiente, que seria a nossa API Key. Também eu criei um método para poder fazer uma espécie de delay entre uma consulta e outra consulta API da OpenAI para poder obter os versículos do capítulo, que é basicamente um sleep que faz um processamento que retorna uma promessa que é resolvida em alguns milissegundos, só para poder travar a execução por algum tempo e não fazer requisições de forma muito rápida para OpenAI. O meu método main, enfim, ele basicamente itera sobre aquela chave que está nesse arquivo aqui, que é a chave Bíblia Ave Maria. E ele pega cada um dos livros e pega o livro que seria o nome do livro e os capítulos que seria a quantidade de capítulos. Dentro disso eu faço um outro for, onde eu começo do capítulo 1 e vou iterando até a quantidade de capítulos total desse livro. E vou passando de um em um. Aqui eu faço um log só para poder ver se está tudo certo. E eu escrevo um prompt customizado a cada uma dessas iterações, onde eu passo o capítulo que eu quero e o nome do livro que eu quero. E a tradução da Bíblia que eu quero, que seria a Bíblia Ave Maria. Essa temperatura seria o nível de criatividade da inteligência artificial, onde quanto mais baixo, mais racional, e quanto mais alto, mais irracional, podemos dizer assim. E aqui eu faço a chamada de fato pro SDK da OpenAI, fazendo essa chamada API da OpenAI. E eu uso o GPT-4, que é o modelo de IA um pouco mais potente que o GPT-3 e o GPT-3.5. Passando a temperatura, o modelo que eu quero e a mensagem em si, que é o prompt. Depois disso, eu escrevo no arquivo dentro da pasta chapters esse capítulo inteiro, passando o número do capítulo e o nome do livro como títulos do arquivo, e ele salvo como uma extensão TXT. Dentro desse arquivo eu vou colocar todas as respostas, todos os versículos que eu encontrei a partir dessa consulta, todas as respostas que eu encontrei a partir dessa consulta. E esse arquivo, aí isso vai iterar por todos os capítulos e no final das contas eu vou ter uma pasta com todos os versículos da Bíblia em TXT. Como vocês podem ver aqui. Todos os versículos da Bíblia em TXT. Da Bíblia Tradução Ave Maria. Aí eu tenho um segundo script. Esse segundo script, ele chama Parse Chapter to JSON. A ideia dele é bem parecida com a ideia do anterior, mas aí, ao invés da gente consumir ao ChatGPT, a ideia desse script é fazer com que todos esses arquivos gerados em TXT eles se transformem em JSON, que é uma extensão de arquivo um modelo de arquivo mais fácil de se trabalhar. O JSON Object Notation, uma notação de arquivo mais fácil de trabalhar. Aí eu faço aquela mesma interação para poder pegar os capítulos, passando por cada um dos livros, e dentro de cada um dos livros, cada um dos capítulos, eu leio aqui, nessa linha aqui, aquele arquivo
dessa pasta chapters. E aqui embaixo eu tenho uma expressão regular que basicamente vai indicar que aquela linha começa com um número, ou seja, distinguir que aquilo lá é um versículo. Porque, como vocês podem observar, todos os meus versículos, eles começam com um número e depois um ponto. Então é para eliminar aquelas linhas que não, essas linhas em branco, essas linhas com texto diferente. Eu vou mostrar para vocês que às vezes o ChatGPT não padroniza tanto o envio, ele coloca uma parte de cabeçalho que a gente não quer obter. Então, essa expressão regular aqui é só para poder pegar essas linhas que começam com um número e tem um ponto em seguida. Como vocês podem ver, é um D, um contrabarra D, mais, que significa mais de um dígito, e seguido por um ponto e um espaço. Essa é a expressão regular. E aqui eu monto um chapter data, que é um objeto que começa com o nome do livro e também o número do capítulo e um conjunto de versos, de versículos. Aqui eu itero sobre todas as linhas desse arquivo txt que eu abri, que eu estou lendo na verdade. Nessa linha aqui eu estou filtrando por todas as linhas do arquivo que tenham aquele início de verso, que seria um número seguido por um ponto. Caso isso seja satisfeito, eu entro nesse if aqui, onde eu realmente garanto que aquela linha é de um versículo. Aqui eu pego o número daquele versículo, fazendo basicamente substituindo todos o que não for o número da linha. Então eu só fico com o número daquela linha, que seria o número do versículo, e depois eu pego todo o conteúdo daquele versículo, que é substituindo, só removendo aquela parte inicial, que seria o número seguido do ponto e do espaço. Então eu tenho tanto o número do versículo como o conteúdo do versículo. Então eu meio que separo aquela linha em partes. Depois eu faço um push desse versículo que eu extraí para esse array de versos aqui, desse chapter data, colocando como ID o número do versículo e colocando na chave contente o conteúdo desse versículo. Depois de fazer esse processo com cada uma das linhas desse arquivo, eu salvo esse arquivo. Na verdade, eu salvo esse chapter data em um arquivo localizado na pasta chapters in JSON, onde eu pego o número do capítulo, o nome do livro, assim como o padrão anterior, e salvo esse JSON contendo o chapter data, contendo o conteúdo desse chapter data. Isso vai gerar uma pasta cheia de JSONs nesse formato que eu queria consumir no meu aplicativo. E é basicamente esse o processo de captura dos dados do meu aplicativo. Aí toda essa pasta com todos esses JSONs eu jogo para um bucket, um bucket, no caso eu estou utilizando o Amazon S3 para armazenar isso tudo de forma estática. E aí eu obtenho cada um desses capítulos de cada livro lá no meu aplicativo que eu construí. O aplicativo eu vou deixar para mostrar, eu vou na verdade disponibilizar o código dele no meu curso, porque ele é um aplicativo que tem uma lógica bem interessante, que eu pretendo deixar ele dentro do meu curso para ter alguma coisa mais exclusiva dentro lá do curso, não mostrar tudo aqui de forma pública. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e tenham entendido como foi o processo de captura dos dados desse meu aplicativo de Bíblia. E vocês puderam notar que eu utilizei a ciência, na verdade, deu para nesse aplicativo, com a produção desse aplicativo, conectar a espiritualidade com a ciência, utilizando inteligência artificial para obter
versículos da Bíblia, da tradução Ave Maria. Então, se você gostou desse vídeo e gosta de projetos assim que fazem conexões com áreas diferentes, deixe seu like, se inscreva no canal e também, se você ficou curioso de como que eu construí esse aplicativo e quer aprender também como criar aplicativos como esse, o meu curso está na descrição, que eu ensino do zero a você criar qualquer tipo de aplicativo. Então foi esse o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.